Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro da sabedoria, nosso 8º encontro. Vamos trabalhar a sabedoria, capítulo 3, versículo 13 a 19. A lembrança do justo permanece. Ouçamos a leitura. Feliz a mulher estéril que permanece irrepreensível e desconhece união pecaminosa, porque ela receberá seu fruto no julgamento das almas. Feliz também o eunuco, que não cometeu injustiça, nem pensou coisas más contra o Senhor. Ele, por sua fidelidade, receberá uma graça especial e uma recompensa invejável no templo do Senhor. Pois o fruto das boas obras é glorioso, e a raiz da sabedoria é imperecível. Os filhos dos adúlteros não chegarão à maturidade, e a descendência de uma união ilegítima desaparecerá. Mesmo que tenham vida longa, ninguém fará caso deles. E sua velhice, no fim, será senhora. Se morrerem cedo, não terão esperança nenhuma, nem consolação no dia do julgamento, porque é terrível o fim de uma geração perversa. Então, esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 13. Feliz a mulher estéril que permanece irrepreensível e desconhece união pecaminosa, porque ela receberá seu fruto no julgamento das almas. Em Israel, os filhos são dons de Deus. São os filhos que perduram o nome e a memória do pai, quando o pai tiver morrido. A fecundidade é bênção divina. Mas o que dizer da esterilidade? Para os justos, a esterilidade é uma dura prova a ser enfrentada. Para as mulheres, era humilhação amarga. Aqui neste versículo, o autor do livro da sabedoria afirma: feliz a mulher estéril. Devemos entender aqui a mulher sem filhos. Ela é estéril, mas seu proceder é irrepreensível, sem nenhuma mancha, seja ritual ou moral. Essa mulher é fiel a seu marido, não conhece adultério. A união pecaminosa se refere aqui a matrimônios proibidos pela lei ou costume, que eram proibições dadas ao povo judeu, como o livro de Neemias, capítulo 13, versículo 23 a 27. Existe uma fecundidade estéril na virtude, cujos frutos se manifestam cotidianamente, que fará, então, a estéril estar um dia diante da presença divina, depois da morte, devido à sua integridade. A estéril não pode gozar da vida de seu ventre, mas poderá desfrutar dos frutos eternos da vida. Quando estiver junto com o Senhor, receberá seu fruto, a eternidade, no julgamento das almas, pela sua integridade fiel. Versículo 14. Feliz também o eunuco, que não cometeu injustiça, nem pensou coisas más contra o Senhor. Ele, por sua fidelidade, receberá uma graça especial e uma recompensa uma recompensa invejável no templo do Senhor.
Também o eunuco vem chamado de feliz. A frase original é o seguinte: feliz a mulher estéril. Agora vem o versículo: e o eunuco. Então também o eunuco faz parte da felicidade anunciada quando se fala também da mulher. Isto é, colocado junto com a mulher estéril como feliz. Eunuco era um cargo na corte. Era o guardião do harém, do rei e príncipes. Eles não possuíam, devido às suas condições, direito à descendência, ou por natureza, nasceram eunucos ou por castração. Os eunucos, junto ao povo de Israel, não podiam participar das orações do templo na Assembleia. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2. Nem mesmo era possível oferecer sacrifício no altar. Levítico, capítulo 21, versículo 20. Pois não podiam ser sacerdotes ou levitas. Deus é aquele que olha o coração dos seres humanos, mas não os defeitos da sua natureza. Aqui neste versículo, o eunuco é aquele que não cometeu más ações, nem pensou, nem planejou más ações. A sua vida exemplar manifesta, revela a sua fé, por ele ter confiado nas promessas do Senhor. A este será dado a graça especial, o favor divino, reservado pelo seu comportamento e vida íntegra, de poder, como os levitas e sacerdotes, realizar a liturgia no templo, isto é, na eternidade. O templo aqui, eterno, é o céu. O profeta Isaías diz: aos eunucos que observam meus sábados, que decidem o que me agrada e perseveram em minha aliança, dar-lhes-ei em minha casa e em minhas muralhas um monumento e um nome melhores que filhos e filhas. Dar-lhes-ei nome eterno que não se extinguirá. Isaías capítulo 56, versículos 4 a 5. Versículo 15. Pois o fruto das boas obras é glorioso e a raiz da sabedoria é imperecível. Este versículo encerra louvando os justos, os pios, que são sem descendência. Eles vêm comparados a uma árvore que produzem bons frutos, boas obras, e de raiz que lhes dão sustento e segurança. A raiz é a raiz da sabedoria, porque buscam realizar a vontade de Deus e por isso darão sempre bons frutos. A sabedoria exercida com prudência é uma sabedoria prática, porque regula e orienta a sua vida moralmente. Versículo 16. Os filhos dos adúlteros não chegarão à maturidade e a adolescência de uma união legítima desaparecerá. Não são aqui os pais culpados, mas são culpados os filhos, os descendentes. Os filhos eram a garantia do futuro dos pais. Nem todos os filhos são bênçãos de Deus, nem garantem a dimensão perpétua, a vida perpétua dos pais, perpetuidade dos pais. No Antigo Testamento, vemos a imagem do povo de Israel como esposa de Deus. A aliança que Deus fez com seu povo, esposa, é um matrimônio. O povo de Israel se torna adúltero quando se torna infiel à aliança, ao matrimônio, por meio de idolatrias, buscando outros maridos, a prostituição. O autor aqui se refere não só aos matrimônios mistos, proibidos pela lei, que geravam filhos do adultério,
e uma descendência legítima, mas também são os filhos quando estes romperam, quebraram o pacto da aliança e não mantiveram a fidelidade a Deus, Deus que é o esposo fiel, abandonando assim a fé. Os filhos adúlteros são então filhos dos pais adúlteros, porque infiéis, idólatras, adorando outros deuses. Estes filhos dos adúlteros, infiéis, abandonaram a aliança, não chegarão então à maturidade, embora possam viver muitos anos. Os filhos ilegítimos, ou de descendência de união legal, ou filhos de pais que romperam com a aliança, irão desaparecer. São como frutos de uma árvore doente, cujos frutos não chegam a amadurecer. Versículo 17. Mesmo que tenham vida longa, ninguém fará caso deles, e sua velhice no fim será sem honra. O fato dos filhos dos adúlteros não chegarem à maturidade corresponde que, mesmo que tenham vida longa, não teriam acrescentados glória e honra, seriam considerados como nada. Nem sua juventude, em razão de sua origem adúltera, poderá dar um bom resultado na velhice. Ao chegarem à velhice, lhes faltarão estima e reverência, devido que deveria se dar à pessoa anciã, à pessoa de idade. Porque a pessoa de idade sempre deveria acompanhar uma vida virtuosa. Mas estes, como diz o nosso versículo, mesmo que tenham vida honra, não terão, ninguém vai fazer caso deles, não atingirão a sabedoria, porque essa sabedoria só se alcança através da fidelidade à aliança. Versículo 18. Se morrerem cedo, não terão esperança nenhuma, nem consolação no dia do julgamento. Ao terem uma morte prematura, os filhos do adultério irão ter ausência de esperança nesta vida e de consolo no dia do juízo final. Ao morrerem jovens, não irão deixar sobreviventes. Estes, a descendência, era a única esperança de sobreviver na história, como também não terão a garantia de uma vida íntegra, e que se deve prestar conta a Deus. Tudo se deve prestar conta a Deus. Aquele que é íntegro prestará conta a Deus, aquele que não é íntegro também irá prestar conta a Deus pela sua falta de integridade. O julgamento que haverá na morte é o dia do julgamento, quando se conhece toda a vida vivida por um justo. Versículo 19. Porque é terrível o fim de uma geração perversa. O autor aqui conclui os versículos acima, tendo em vista uma concepção antiga de Israel. Existe uma solidariedade estrita, ligada à lei, entre os membros de uma família. Devemos lembrar que o autor nos leva a um posicionamento em que, em nenhum momento, ele vai levar em consideração uma possível conversão. Os pais são punidos em seus filhos e posteridades. São considerados culpados e punidos, seja que eles sejam filhos jovens ou que vivam muitos anos. Cabe a Deus a decisão final. Mas eu quero destacar novamente isto. O autor aqui não leva em consideração uma possível conversão. Ele está falando de uma realidade provavelmente vivida naquele tempo, naquele século anterior, século II e I,
anterior ao nascimento de Jesus Cristo, onde mostra já uma sociedade decadente. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.